Olá, amigas, olá, amigos do Grupo Espírita Lar Francisco de Assis. Eu sou Ivan César e vim atender ao convite dessa casa que tanto gosto para falarmos sobre o Espiritismo, para falarmos sobre a doutrina espírita, para difundir a mensagem do Consolador prometido por Jesus, agora pelos meios virtuais, já que ainda estamos impossibilitados de nos reunirmos nas nossas instituições. Embora já haja aí uma liberação, né, dos órgãos públicos, mas é importante termos cautela para que as coisas não venham a piorar. Então, o tema que me foi sugerido para esse trabalho é um tema de um autor espiritual que todos nós com certeza já ouvimos falar, já conhecemos, que era o mentor de Chico Xavier, Emmanuel. E dessa feita ele nos fala sobre o tema sem desfalecimentos. A nossa vida, as dificuldades que ela nos apresenta, que para alguns é um pouco maior, para outros nem tanto, mas de maneira geral todos nós passamos por dificuldades na nossa existência, na nossa caminhada. Muitas vezes essas dificuldades se tornam tão graves, tão difíceis de administrarmos, de vivenciarmos esses momentos, que realmente pode acontecer aquele instante em que o desfalecimento se apresenta. Então, nós passamos a ter algumas ideias mais pessimistas, alguns comportamentos menos positivos, e aí nos deixamos esmurecer, algumas vezes, inclusive, nos revoltando contra a divindade, sem entender os seus desígnios, que cá entre nós, muitas vezes, efetivamente, não é uma tarefa fácil de fazer, principalmente quando as dificuldades mais complicadas elas nos visitam. Então, o ser humano, a criatura humana, ela termina sofrendo uma espécie de processo de desmotivação pela sua vivência, pelos seus dias, por aquilo que está ao seu redor. Emmanuel, nesse texto, que é um texto curto, mas com algumas frases que realmente nos levam a grandes e excelentes reflexões, ele nos faz uma espécie de convite para que nós possamos essencialmente olhar dentro de nós aquilo que temos a oferecer como grandes possibilidades, não de modificar a vida de quem quer que seja, mas de modificar as nossas próprias vidas, buscar a força íntima, claro, com o auxílio, com a ajuda indispensável dos amigos espirituais, como costumamos dizer, evangelicamente, segurando na mão de Deus, segurando na mão de Jesus, pedindo por misericórdia e seguindo o nosso caminho. Então eu resolvi trabalhar com exatamente as frases que Emmanuel traz nesse livro, para que nós possamos refletir um pouco sobre elas. São alguns pequenos tópicos que a partir de agora eles vão nos nortear nesse pequeno trabalho que nós estamos fazendo. A primeira frase que Emmanuel apresenta diz assim: há pessoas de singulares disposições em matéria de serviço espiritual. Hoje creem, amanhã descreem. Deve estar na memória de todos nós aquela parábola do semeador, que sai a semear e algumas sementes logo caem pelo caminho, outras ficam à margem, algumas sementes ficam à margem do caminho, outras caem em terreno pedregoso, outras entre os espinhos, e por último aquelas que caem em solo forte, em solo fértil. E aí elas podem brotar e mais tarde frutificar. Essa ideia que acontece com muitas pessoas, e eu tenho certeza que todos nós já temos em mente nesse instante algum caso de alguém que tenha passado por essa situação, ela é natural para aqueles que têm as suas buscas baseadas no imediatismo.
Pessoas que chegam, por exemplo, na casa espírita com alguma dificuldade, qualquer que seja ela, para buscar o atendimento fraterno, por exemplo, e logo imaginam que numa conversa de 20 minutos, de 30 minutos, de uma hora que seja, já saiam dali com todas as soluções para as questões que lhe visitam. Não será assim. Não acontece dessa forma. O atendimento fraterno, já que é o exemplo que nós estamos utilizando, ele é um momento, em primeiro lugar, de desabafo, para que nós possamos colocar aquela carga para fora, a partir daí respirarmos e aurirmos novas forças para refletir sobre aquela problemática que nos levou até aquele instante e buscar, com um pouco mais de tranquilidade ou com alguma tranquilidade, saídas para que nos retire desse furacão. Então, as pessoas que têm essa característica de uma ansiedade exacerbada e percebem que aquele momento ele não é um momento miraculoso, e eu não conheço nenhuma casa espírita que venda, entre aspas, o atendimento fraterno como a solução dos problemas de ninguém. Ali está um mecanismo que a doutrina espírita, que as casas espíritas oferecem para isso. Então, essas pessoas que querem imediatismo, elas tendem a estar nesse patamar que Emmanuel traz aqui. Hoje elas creem, amanhã já descreem, mesmo tendo excelentes disposições em relação aos serviços espirituais que poderiam iniciar, que poderiam trabalhar. Muitas vezes vemos também nas casas espíritas, e eu sempre olho com um pouco mais de cuidado quando estamos lá envolvidos nos nossos trabalhos, de repente chega aquela pessoa cheia de energia, buscando trabalho para tudo que é canto, olhando para um lado, olhando para o outro, falando com um, falando com o outro, e cadê, vambora, eu quero a vassoura que eu quero varrer aqui, eu quero pintar toda a casa, quero fazer, quero acontecer. Normalmente não dura um mês. Arruma outra coisa para fazer, arruma outra instituição, enfim, e sai, e abandona. Isso é muito comum de acontecer. E são aquelas pessoas que chegam no afã de querer uma mudança imediata, ou de querer ser percebida, ou percebido pelo grupo que está fazendo parte agora. E já aqueles outros que chegam um pouco mais calados, mais tranquilos, muitas vezes cheios de dúvidas, incertezas, esses muitas vezes eles começam a ter as suas problemáticas resolvidas pelo apoio que vem recebendo da instituição e dos trabalhadores dessas instituições, e aos poucos vai aplicando no seu dia a dia. Então isso lhe traz uma predisposição ao estudo, ao acompanhamento, às leituras, às conversas, para aqueles que não têm tanto hábito de leitura, mas todas estratégias importantes para que a gente não caia nesse grupo que Emmanuel descreve aqui, aqueles que creem logo depois descreem. E aí ele diz assim, num segundo tópico, entregaram-se ontem as manifestações da fé. Entretanto, porque alguém não se curou de uma enxaqueca, perdem hoje a confiança, penetrando o caminho largo da negação. Esse é um risco grave. Esse é um risco grave porque ele, inclusive, dá ensejo a nós nos aprisionarmos nas figuras dos médiuns. Eu ainda acho muito estranho quando alguém resolve pegar os seus dias, tomar a sua vida e entregar nas mãos de uma pessoa como se fosse ela a sabedora de todos os mistérios do universo, como se tivesse solução para tudo. Muitas vezes essas pessoas que podem ser médiuns de excelente qualidade, mas que não têm toda a sabedoria do mundo, elas até têm mais problemas do que nós mesmos. Problemas às vezes muito mais difíceis de tratar. E muitos de nós nos permitimos os aprisionamentos, dando ensejo a esses crimes que todos vocês certamente acompanham aí nos noticiários. Ocorre também daquele médium de excelentes qualidades, muitas vezes,
que resolve trabalhar, por exemplo, no passe espírita, e percebe que ali em uma aplicação ou outra, em um momento ou outro, em um instante ou outro, alguém que chega reclamando de uma dor de cabeça, ela sai, ela vai embora já se dizendo curada. Alguém que chega reclamando de alguma outra problemática um pouco mais simples, recebe o passe e já consegue ali uma nova energia com o passe, com água fluidificada, que normalmente é ofertada após o passe, para seguir seu rumo. Mas aí um belo dia acontece desse passista, desse médium que está no serviço de passe, ele recebe uma pessoa que fala ali das suas queixas, toma o passe e sai do mesmo jeito que entrou. Ou, às vezes, sai até pior. E aí essa pessoa que, por algum motivo, certamente baseado nas experiências anteriores, nas experiências exitosas anteriores, começa a imaginar que aquele seu trabalho ou aquela sua capacidade, ela já não vale mais de muita coisa. É interessante que muitos de nós temos uma tendência muito grande a nos desmerecermos. É como se, sabe, eu li um livro recentemente que eu sugiro, inclusive, quem puder, leia. O título do livro ele já é sensacional, que ele é assim, A Arte da Imperfeição. Ele é de uma autora norte-americana chamada Brené Brown, ela é uma psicóloga, e ela escreveu esse livro para abordar as nossas imperfeições, as nossas crenças limitantes, limitadoras, a nossa forma de nos enxergarmos, de lidarmos com os nossos fracassos e também com os nossos sucessos, a forma de lidarmos com a vergonha, com outras tantas possibilidades emocionais e sentimentais que muitas vezes norteiam o nosso dia a dia e nós nem percebemos. Mas nesse livro, A Arte da Imperfeição, tem um momento que ela questiona assim: nós somos incapazes de chegar para uma outra pessoa e dizer assim: nossa, mas como você é burro! Nossa, mas que pessoa desastrada que você é! Nós não dizemos isso ao outro, a maior parte de nós, mas dizemos a nós mesmos. Quando a gente comete algum equívoco, escreveu uma palavra e viu lá que depois que estava errada, nossa, mas como você é burro! Ora, se nós não fazemos isso com o outro, por que fazemos conosco? Por que ainda somos tão exigentes a essa maneira? E assim acontece com o trabalho na casa espírita, com o trabalho cristão. Sabe aquela pessoa que sai para entregar uma doação de alimento, sai para entregar uma cesta básica, uma quentinha, um pedaço de pão que seja, e aí o necessitado olha aquele pedaço de pão e joga longe, e aquele que saiu para entregar, ele desiste de fazer o serviço de auxílio só porque teve essa experiência pouco agradável. A responsabilidade não é da pessoa que entregou. A responsabilidade é da pessoa que jogou fora. Mas aí os melindres, ou pelo menos a falta de preparo, toma conta e nós deixamos de exercer as tarefas que muitas vezes elas são fundamentais para o nosso crescimento. Iniciam, diz Emmanuel, a prática do bem, mas se aparece um espinho de ingratidão dos semelhantes, proclamam quase que de imediato a falência dos propósitos de bem fazer. É o que eu estava dizendo aqui agora há pouco. Há pessoas que se motivam muito facilmente para fazer este ou aquele trabalho. Mas com a mesma facilidade que elas estão motivadas para trabalhar, elas se desmotivam para permanecer no trabalho quando a dificuldade aparece. Não sei quantos de vocês que estão aí assistindo já exerceram algum tipo de tarefa de auxílio, de socorro nas ruas, mas aqueles que já fizeram certamente já passaram por muitas dificuldades. Há determinadas localidades aqui na nossa cidade
que para você chegar para fazer um trabalho assistencial, muitas vezes você precisa pedir autorização àqueles que se acham donos de determinadas áreas. Há trabalhos que você faz aqui que você precisa estar muito atento, muito atenta, porque pode de repente surgir algum tiroteio, alguma coisa, e nós precisamos realmente estar alertas. Porque afinal de contas nós saímos sabendo que pode acontecer alguma dificuldade mais importante, mas a nossa ideia é voltar para casa. Ninguém aqui, acredito eu, está com pressa de morrer. Mas isso faz parte da nossa luta diária. Afinal de contas, somos imperfeitos ainda. E uns são mais imperfeitos do que o que nós estamos, diria, habituados. Então, essa prática do bem, nós precisamos sempre ter em mente que ela não é necessariamente para o próximo. Porque o próximo muitas vezes nem vai entender a sua atitude como uma atitude de benevolência. Mas ela é, em primeira instância, um movimento íntimo que nós desenvolvemos para, dentro das nossas possibilidades, fazer um socorro a quem quer que seja, ainda que a pessoa não saiba que precisa de socorro. Então são possibilidades que nos aparecem o tempo todo, mas nós precisamos ter em mente que encontraremos pessoas ingratas. E essa ingratidão muitas vezes, quando acontece dentro da sua própria família, dentro da sua própria casa. Há um capítulo no Evangelho especial que, por exemplo, fala dos filhos ingratos. Talvez seja uma das maiores dores para uma mãe que sempre se dedicou ao seu filho, para um pai que sempre se dedicou à sua filha, receber como devolução a ingratidão. Mas pode acontecer. Afinal de contas, somos espíritos. Em níveis mais importantes ou menos importantes de imperfeição, porém todos nós rumando à evolução espiritual, ao progresso espiritual, ao progresso da alma. Tudo isso que nos acontece faz parte do dia a dia do nosso planeta, ainda de provas e expiações, rumando para o terceiro estágio. O terceiro estágio, veja, vamos perceber que até ontem nós fazíamos parte de um planeta primitivo. O primeiro estágio. Estamos no segundo, tentando passar para o terceiro com essas dificuldades todas que nós temos visto aí, com essa confusão toda que estamos inseridos, que às vezes é até difícil de acreditar. Eu como um exercício de otimismo, eu digo a vocês que eu tenho lembrado muito de uma frase que eu escutei uma vez, que ela foi atribuída a Satya Sai Baba, um indiano que era uma espécie de guru. Ele desencarnou tem alguns anos, e numa entrevista, um repórter pergunta a ele sobre o panorama de violência que o mundo estava envolvido, o que é que ele achava. Ele diz assim: olha, o que é que eu acho? Eu acho que o mundo está mais iluminado. E o repórter estranha e fala: mas como assim, Sai Baba? Como o mundo está mais iluminado? Com essa confusão toda que a gente tem visto por aí. E ele diz, ele argumenta mais ou menos assim: imagine que você tem um guarda-roupas, e lá no seu guarda-roupas, quando você abre a porta, sempre acende uma lâmpadazinha de 60 watts. E um dia aquela lâmpada queima. Só que quando você foi trocar, você ao invés de trocar por uma de 60, você trocou por uma de 100 watts, mais potente. E aí quando você abre o guarda-roupa novamente com a lâmpada mais potente, você começa a perceber algumas coisas que antes você não percebia. É aquela peça de roupa que está um pouco descosturada e antes você não enxergava pela pouca luz. É aquela sujeirinha que está ali acumulada, uma mancha que antes não era perceptível. Ou seja, o seu guarda-roupa está mais iluminado, então aí você começa a perceber mais os problemas, começa a perceber os defeitos. Com o mundo está acontecendo a mesma coisa. Quanto mais luz, mais a gente enxerga. E às vezes o que parece um cenário de piora nada mais é do que a ferida aparecendo, a doença aparecendo. E a doença só pode ser tratada quando ela aparece. Enquanto ela está escondida,
sem trazer nenhum tipo de dificuldade para o portador, nós nem sabemos que ela existe. Mas basta apresentar o primeiro sintoma e aí aquele que é prudente já parte para cuidar e não deixar que ela se alastre. Então, nosso mundo hoje, concordo com Satya Sai Baba, ele está dentro dessa ideia de mundo de necessitados, de pessoas que precisam de um pouco mais de cuidado nas suas vidas, porque senão cai nessa ideia que foi apresentada aqui por Emmanuel, quando a ingratidão nos visita, nós logo desistimos de um trabalho que antes nos empolgava tanto. Então Emmanuel diz assim, são crianças que ensaiam aprendizado na escola da vida, distantes ainda da posição de discípulos do Mestre. Há uma frase de Jesus que ela é muito perturbadora. Aliás, eu aprendi, não faz muito tempo não, mas aprendi a dizer, a procurar dizer assim, há uma frase atribuída a Jesus. Essa é uma das que eu creio que realmente ele tenha dito. Jesus diz assim, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Essa frase ela é perturbadora, porque quando nós olhamos para o outro, e muitas vezes, e principalmente quando olhamos para nós mesmos, e não percebemos o amor nas nossas palavras e nos nossos gestos, como crer que efetivamente somos verdadeiros discípulos de Jesus? Como crer que efetivamente somos discípulos do Mestre? Que adotamos Jesus como modelo, como nos solicita, como nos sugere a doutrina espírita? Como admitir essa ideia? É estranho. É mais estranho que aquela estranha moral que também está lá no Evangelho, de algumas frases ditas polêmicas por Jesus. Porque se Jesus declara que os discípulos dele serão conhecidos por muitos se amarem, e nós muitas vezes ainda temos tantas dificuldades de declarar o nosso amor por aqueles a quem amamos, eu não estou nem me referindo àqueles a quem ainda não amamos, mas àqueles a quem ainda amamos. Se nós temos essa dificuldade, imagine amar da forma como ele nos sugeriu, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu lembro de uma ocasião que estávamos por aí pelas ruas de Salvador, e aí numa noite mais ou menos como essa que estamos vivendo agora, né, com essas temperaturas que para o baiano é como se estivesse nevando, fazendo 22 graus, 23 graus e a gente morrendo de frio. E aí ao final do trabalho, um amigo espiritual se apresenta e diz assim, agora sim você está se tornando um verdadeiro cristão. Eu disse, poxa, aquela época eu devia ter uns 10, 12 anos de doutrina espírita, estudando a doutrina espírita. Eu disse, poxa, só agora que eu estou me tornando um verdadeiro cristão. E o que ficou, e esses anos que ficaram para trás, serviram para quê? Para a gente ensaiar, para a gente aprender, para a gente absorver o máximo possível de conteúdo teórico. Mas não se faz um cristão de conteúdo teórico. O cristão se faz na prática, nas suas atitudes. Então, quando Emmanuel fala que esses que ele apresentou até agora são crianças ainda no aprendizado da vida, ele quer dizer crianças espirituais, crianças emocionais, que não desenvolveram ainda nem as emoções básicas. Imagine chegar aos sentimentos, e aos sentimentos mais nobres, e ao sentimento por excelência, o amor. Crianças no sentido de não saber, de não conhecer, de não ter tanta experiência prática. Crianças nesse sentido.
Porque todos nós, em algum momento, nos colocamos, nos portamos como crianças, crianças psicológicas. Faz parte da nossa vida, mas que esse comportamento que muitas vezes adotamos, ele não seja uma tônica dos nossos dias. O exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. Olha aí o que Emmanuel disse. A pergunta que não quer calar: o que é amor verdadeiro? Será que nós já sabemos o que é um amor verdadeiro? Será que nós amamos a alguém verdadeiramente? Eu lembro de uma amiga que uma vez ela me trouxe um conceito de amor genuíno, que eu posso trazer para essa ideia de Emmanuel de amor verdadeiro. Eu dizia a ela: o que é que você chama de amor genuíno? Ela é uma psicóloga. E ela me disse assim: amor genuíno é aquele amor que você sente por alguém apenas em saber, apenas por saber que essa pessoa existe. Ela pode inclusive nem estar ao seu lado, mas o fato dela existir já lhe traz uma sensação de bem-estar, de certeza de que quer o bem-querer a essa pessoa. Aí nós começamos a ter uma ideia um pouco melhor a respeito do que pode significar esse amor verdadeiro que Emmanuel traz. É como uma mãe que percebe que o filho é recalcitrante nas questões morais, nas questões éticas, mas ela, incansável, segue lutando para puxar a sua cria para o caminho da bondade, para o caminho das boas ações. E muitas vezes, como dissemos agora há pouco, recebe a ingratidão como paga, mas não desiste. Pede ajuda a quem for, cai de joelhos para rezar aos bons amigos, vai ao centro espírita, vai à igreja, vai onde for para tentar fazer a sua parte. Então esse amor ele não vai nos cansar o coração, porque quem ama também compreende as dificuldades do outro. E acima de tudo, quem ama deixa partir, porque amor não aprisiona. Se você percebe que por algum motivo já tentou de tudo para que aquela pessoa tenha um contato um pouco mais sadio com você e não conseguiu ou não surtiu efeito, pelo menos nesse instante, afaste-se. Porque até os nossos amigos espirituais, os nossos chamados anjos da guarda, eles fazem isso conosco. Tentou dar um conselho e a gente não ouviu. Tentou de novo, a gente deixou para lá. Tentou de novo, a gente está fingindo que não tá vendo. E aí é aviso de lá, é aviso de cá, é ônibus que não passa, é chuva que cai na hora que a gente vai sair, é uma poça d'água que nos suja toda e a gente tem que voltar para casa. Tudo isso muitas vezes é o trabalho dos nossos amigos. E nós insistimos. O que é que eles fazem? Dão 2 passos para trás, assim, ó, tentei de tudo para avisar. Quer fazer do seu jeito? Faça. Livre-arbítrio. E normalmente o que acontece? Para falar bem no popular, quebramos a cara. E aí quando a gente quebra a cara, o que é que a gente faz? A gente volta pedindo arrego. Ai meu Deus, eu deveria ter escutado minha intuição, porque as coisas queriam me avisar. Muitas vezes são avisos mesmo. E nós fingimos que não percebemos. Quem ama em Cristo Jesus, diz Emmanuel, guarda confiança em Deus, é feliz na renúncia e sabe alimentar-se de esperança. Confiança em Deus. Primeiro tópico que ele traz nessa frase. Confiança em Deus é algo tão abstrato, tão subjetivo, que é impossível que duas pessoas façam as mesmas declarações a respeito da divindade, porque cada um sente de uma maneira. Por mais próximas que essas maneiras possam ser, ainda assim, as experiências de cada um de nós é que vão determinar e definir aquilo que sentimos. Então, confiar em Deus para alguns é fazer uma tatuagem. Deus é fiel. Ou colocar lá um adesivo no carro. Ué,
Só uma dúvida. Quem tem de ser fiel a alguém? É Deus em relação a mim ou sou eu em relação a Deus? Só uma pergunta que fica aí para vocês refletirem. Outros acham que confiar em Deus é andar portando um amuleto, uma pedra, um crucifixo, o que quer que seja. Outros acham que a confiança em Deus se expressa numa roupa especial que veste em determinado dia da semana. São as experiências de cada um. Agora, muitas vezes deixamos de perceber Deus nas coisas mais simples. Esse ar que nós estamos respirando agora, isso é Deus. E queremos o tempo todo demonstrações materiais. É como o texto que está lá no Evangelho, vou citar, capítulo 7, item de 7 a 10. Que é quando os Espíritos falam sobre Jesus mostrar menos aos doutos e mais aos ditos, entre aspas, ignorantes. Tem gente que só acredita naquilo que quer acreditar. Falando em Evangelho, vi o caso de Tomé. Andava para cima e para baixo com Jesus. Quando Jesus desencarna, que reaparece, ele não acredita. Só acredita quando toca nas suas chagas. Então, se essa maneira de nos portarmos, ela muitas vezes nos traz dificuldades em relação às questões materiais, imagine em relação a Deus. Aquele que ama em Cristo Jesus é feliz na renúncia. Vou me dirigir agora aos médiuns mais uma vez. Você, médium, que está aí do outro lado, a quantas coisas você já renunciou em nome da mediunidade, em nome do trabalho na mediunidade? Quantas vezes você já deixou de ir, sei lá, num aniversário, que por incrível que pareça, era de uma pessoa que você adora, mas que cai a comemoração no mesmo dia e no mesmo horário da reunião mediúnica que você trabalha? Quantas vezes você já renunciou ao contato com uma ou outra pessoa que você sabe que não vai lhe trazer boas impressões? Quantas vezes já renunciou a uma ou outra hora a evitar naquele dia em específico determinados tipos de alimentação? Quantas vezes já renunciou aos pensamentos negativos? Porque tudo isso é renúncia. Quantas vezes? E Emmanuel completa a frase dizendo que quem ama em Cristo Jesus sabe alimentar-se de esperança. Eu confesso a vocês que na atual conjuntura, muitas vezes se torna difícil termos esperança no amanhã melhor. Porque quando a gente está se recuperando de uma pancada, logo vem outra. E aí você está tentando levantar, lá vem a terceira. Todo dia uma dificuldade nova. Todo dia. Neste momento, nós estamos com mais de 100 mil mortes no nosso país por conta da pandemia do coronavírus. E nós sabemos que esse número ele é subestimado. As mortes, com certeza, segundo os mais diversos cientistas e institutos de ciência e ciências médicas, elas são pelo menos, na melhor, se é que a gente pode falar assim, das hipóteses, 3 vezes maior do que os números oficiais. E aí nós percebemos o comportamento das pessoas como se nada estivesse acontecendo. A solicitação de manter distância, de usar máscara quando for à rua, se precisar ir à rua, lavar as mãos, se não puder lavar as mãos, limpar com álcool em gel. E as pessoas fazendo festas. Difícil ter esperança assim. Mas há um
jargão popular bem antigo e que no final das contas ele se torna verdadeiro, que diz assim: não há mal que dure para sempre. Não há mesmo. O mal extenua o espírito, ou seja, o mal cansa o espírito, diz Emmanuel, mas o bem revigora sempre. Ora, isso é simples percebermos. Se a gente for pegar uma comparação com as pessoas que estão ao nosso redor, vamos lá, quantas vezes nós abraçamos a quem quer que seja e sentimos uma sensação estranha, sabe? Como algo que começa a nos incomodar, e aí os mais antigos dizem logo: Ih, isso é mal olhado. O que se chama de mal olhado, na verdade, são energias mais densas, né? São vibrações mais pesadas. Mas da mesma forma, quantas vezes você não precisa nem abraçar, você só em se aproximar de determinadas pessoas, você já começa a se sentir bem. São as vibrações que cada um emana. E as vibrações são determinadas pelas nossas ações, pelo nosso dia a dia. Quem está ao nosso lado, nós escolhemos a todo instante. Nossas mentes são rádios transmissores, espalhando frequência o tempo todo. E quem é que capta a nossa frequência? Quem se interessa por aquilo que estamos emanando. E como mudar, se a minha frequência não for tão boa assim, como mudar para uma frequência melhor? Trabalhando no bem. Porque é como os espíritos dizem, não basta não fazer o mal. Não fazer o mal já é alguma coisa? É. Mas se você não faz o bem, você não está fazendo nada. Porque quem não faz o mal, mas também não faz o bem, está ali em cima do muro, vendo a vida passar, vendo a banda passar. Então não fazer o mal é só o primeiro passo. Fazer o bem, para revigorar o nosso espírito. Olha essas pessoas que temos visto aí ao longo dos anos, nas nossas experiências enquanto cristãos, enquanto espíritas. Há pessoas que parece que não se cansam nunca. Claro, uma hora o corpo pede um repouso, é natural, está lá no Evangelho também, cuidar do corpo e do espírito. Mas são pessoas que logo com pouco tempo elas já estão prontas de novo para sair ao trabalho, continuar com os atendimentos, as visitas, o que quer que seja. Pessoas que fazem bem porque querem fazer o bem, se comprazem em fazer o bem, se sentem bem com isso. Aliás, se alguém no mundo faz o bem e se sente mal em fazer o bem, olha, deve ser alguém muito alienado em relação às energias que estão ali ao seu redor quando a bondade está sendo feita, quando a caridade está sendo feita. O aprendiz sincero do Evangelho, diz Emmanuel, portanto, não se irrita e nem conhece a derrota nas lutas edificantes, porque compreende o desânimo por perda de oportunidade. Todas as vezes que nós caímos em desânimo e, por consequência, deixamos de fazer uma ou outra tarefa, nós estamos perdendo oportunidades que nós não sabemos quando e como elas retornarão. Ou mesmo se aquela oportunidade específica ela vai retornar. Vou falar mais um caso pessoal para vocês. Uma vez eu fui para o atendimento mediúnico sem estar muito bem. Estava me sentindo meio estranho, uma dorzinha de cabeça, como se fosse uma gripe chegando, e aí fui para o atendimento mediúnico, mas já fui decidido a não entregar o meu aparelho mediúnico para o trabalho. Eu fui ali para receber aquelas energias da equipe espiritual. E aí o primeiro espírito se aproximou, eu não permiti a comunicação, o segundo a mesma coisa, ok. Final da reunião, um colega mais experiente, muito mais experiente que eu, chegou para mim e falou assim, não manifestou hoje, não foi, meu filho? Eu disse, que eu não estava muito bem, assim, assado, aquela coisa toda. Isso no mesmo dia da reunião à noite. 2 dias depois, durante o dia, nós nos encontramos e essa pessoa voltou ao assunto. O que foi que aconteceu? Eu a expliquei novamente que não estava muito bem. Ele fez assim, meu filho, toda vez que isso acontecer, se você realmente não tem condições de ir, você não vá.
Agora, se você tiver a mínima condição, eu sugiro que você faça um autopasse. Porque naquela noite eram dois espíritos designados para serem atendidos por você, pelo seu mecanismo. Por quê? Porque você oferecia as melhores condições a eles. Um voltou para a equipe espiritual, sem ser atendido. O outro foi direcionado para um outro médium, porém não com as condições que você apresentaria. Percebem do que a gente está falando? Percebem como essa coisa do desânimo, muitas vezes ela nos limita de tal maneira que nós perdemos chance que sabe-se lá quando elas vão voltar, elas vão aparecer, se é que vão reaparecer, nas condições daquele instante. Desanimar é natural. Nós não somos de plástico. Nós estamos vendo o que está acontecendo ao nosso redor, algumas vezes acontece alguma situação mais chata, enfim, é natural que o desânimo chegue. O que nós não podemos permitir é que o desânimo tome conta e passe a determinar os nossos passos, porque aí realmente estaremos em maus lençóis. Problemas da alma não se circunscrevem a questões de dias e semanas terrestres. Nem podem viver condicionados, diz Emmanuel, a deficiências físicas. São problemas de vida, renovação e eternidade. Aqueles que têm deficiências físicas, essas deficiências estão restritas ao aparelho orgânico, porque a alma continua plena na sua vida. A alma não precisa de membros, a alma é livre. Em termos filosóficos, como a doutrina espírita, uma centelha divina. Aqueles que acham que os problemas terrestres, os problemas da Terra, é que vão nos impedir de fazer esta ou aquela tarefa, que possam também, ao longo dos dias, ao longo das semanas, buscar novos meios de se recompor vibratoriamente, espiritualmente, fisicamente, se necessário for, para continuar com sua jornada. Porque esses ditos problemas da alma, eles efetivamente é que podem determinar as nossas dificuldades, mas também as nossas soluções. Tudo é a forma como a gente enxerga. São problemas, como Emmanuel diz, né, da vida, da renovação e da eternidade, são ciclos. Ontem tivemos problemas, hoje não temos, hoje vamos ter, amanhã talvez não tenhamos, depois de amanhã pode vir em dobro, enfim, a vida é assim, a vida é desse jeito. E se a gente se desespera, o que é que adianta? Só piora as coisas. E para fechar a última frase dele, nesse texto Sem Desfalecimentos, é quando Emmanuel diz assim: não te canses, pois, de fazer o bem, convencido, todavia, de que a colheita por suas próprias mãos depende de prosseguires no sacerdócio do amor, sem desfalecimentos. O bem não nos cansa. Claro, as ingratidões, as pedras que nos são arremessadas, as desconfianças, tudo isso faz parte do rol da humanidade. Mas que não sejamos nós aqueles a desistirmos apenas e tão somente pela nossa falta de coragem de enfrentar os nossos melindres, de passar por cima das nossas vaidades, dos nossos egos, do nosso orgulho, e seguir na nossa tarefa, na tarefa que abraçamos. Tem um desenho animado lá da minha infância que normalmente ele terminava assim, quando alguma coisa estava muito difícil de se resolver e no final do desenho se resolvia, e normalmente a frase era o seguinte: no final, o bem sempre vence. E é isso mesmo. No final, o bem vai vencer. E aí, e de que lado nós estaremos quando essa vitória chegar? Decisão íntima. Decisão do livre-arbítrio de cada um de nós. Então, que nós sejamos os bons semeadores das boas sementes, para que amanhã também sejamos os colhedores, os bons colhedores dos bons frutos. Porque se dizem que pela árvore se reconhece o fruto, pelas ações no bem é que os cristãos serão reconhecidos.
Então, a vocês que acompanharam até agora, os meus agradecimentos especiais à equipe do Gelfa, a Neuza, a Allan Kardec. Olha, uma casa espírita que já vem com Allan Kardec não é para qualquer um não, viu? Deve ser uma casa realmente especial. E a todos os companheiros, a todas as companheiras que sempre me receberam com muita simpatia nessa instituição e já aguardando pela ocasião da gente estar reunidos novamente, já com sem esses medos, sem essas coisas todas que nós temos visto por aí por necessidade, né? Então, que esse dia não demore, porque realmente é um trabalho que faz muita falta. Um grande abraço a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.